Com Deus, boa tarde para você que está ouvindo a programação Viva em Cristo. Estamos no ar com a Rádio Liberdade FM 96.1. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E para quem está ali ligado na TV Liberdade, também estamos ao vivo no canal 23.1, canal Cultura, aqui dentro de Bom Jesus das Selvas. E para quem está nos acompanhando pelo site, nós temos o site tvliberdadehd.com.br. Dá para assistir pela internet em qualquer lugar, né, pelo celular, essa programação. Então eu agradeço pela sua audiência, que Deus te abençoe, muito obrigado. Essa programação é uma programação onde a gente ora, onde a gente lê a palavra, onde a gente expressa a nossa fé. Graças a Deus por isso, eu louvo ao Senhor que me deu essa oportunidade. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 horas da tarde, estaremos por aqui, tá bom? Quero falar que essa programação de hoje, ela tem uma característica diferente. Hoje eu vou fazer a programação sozinho aqui, mas essa programação de segunda-feira é uma programação voltada ao estudo bíblico, estudo da palavra, com o evangelista Elcio, que não pôde estar aqui hoje, né? Junto com o Diácono Jeová. Mas na próxima segunda-feira eles estarão aqui e nós vamos fazer aqui perguntas e respostas sobre a Bíblia, falar de temas e tirar dúvidas, porque tem pessoas que têm muitas curiosidades e dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre temas que muitas das vezes não dá tempo de se explicar ali, né, num culto, a não ser que seja numa escola bíblica, né, dominical, ou numa programação onde a intenção, o objetivo é estudar a palavra de Deus. Então, na próxima segunda-feira, o evangelista Elcio, Diácono Jeová, estarão aqui trazendo estudo bíblico, ok? Então, amanhã eu vou fazer a minha programação, que é a programação que eu faço de terça-feira, com clamor, onde a gente tira o dia para jejuar, para se consagrar, porque tem culto à noite lá na igreja, culto de campanha, terça-feira é uma bênção. Inclusive, já aproveito para convidar você que está ouvindo a programação de rádio e TV, 7 horas da noite, lá na congregação, na comunidade evangélica Viva em Cristo, tá? Fica na rua Angelim, esquina com a rua Chapadinha, próximo da PAI e bem perto ali do Colégio Militar. Fica bem de esquina, rua Angelim com a rua Chapadinha, ali bem próximo, de frente, na verdade, ao terreno do Conselho de Ministros e Obreiros de Bom Jesus das Selvas. Amém? Então é isso, meu povo. Povo de Deus, povo abençoado, obrigado pelo carinho da audiência. Estarei sempre por aqui nesse horário. A pastora Dayana, ela estará aqui no dia de quinta-feira, trazendo uma programação voltada às mulheres, né? Na quinta-feira. Glória a Deus por isso. E eu quero aproveitar aqui, então, nesse momento, para a gente orar, né? Eu vou dobrar os meus joelhos aqui e a gente vai conduzir uma oração. Está aqui meu copo com água preparado, você pode preparar também o seu e nós vamos orar. Se você está em casa e você tem liberdade para dobrar os seus joelhos próximo aí, né, do rádio, do som, do celular e orar junto com a gente, que acompanha lá em São João dos Patos, Dona Giovana, que Deus abençoe em nome de Jesus, e o povo de Deus lá de São Luís, Presidente Dutra, São Luís, né, Presidente Dutra, São João dos Patos, como eu já falei. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Essa programação, ela vai ficar gravada e vai para o canal do YouTube, o canal da rádio no YouTube. E aí eu peço a você que se inscreva nesse canal, porque é lá que a gente vai publicar essa programação. É lá que vai ficar salva essa programação, tá bom? Então lá você pode se inscrever, colocar o sininho para receber as notificações quando chegar um vídeo novo. E também você pode comentar, porque isso faz com que o YouTube entenda, o YouTube, né? Faça recomendação para você e para os seus amigos. Então, você assistindo, comentando, e aí você vai fazer com que aqueles seus contatos também recebam as notificações, tá bom? Glória a Deus por isso. E dessa forma a gente consegue evangelizar, consegue enviar a palavra de Deus a mais pessoas. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui agora para a gente orar, para a gente falar com Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar.
Querido Deus, bendito, santo e maravilhoso é o teu nome, Pai. Eu me rendo e me prostro diante de Ti e ofereço a Ti, Pai, oferto a Ti toda a força do meu coração, da minha alma, todos os meus pensamentos. Eu prostro diante de Ti aqui agora. Reverencio a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua majestade. E declaro, ó Deus, diante dessa programação, aos ouvidos desta cidade, daqueles que estão atentos, declaro o Teu amor, que é grandioso e que dura para todo sempre. O Teu amor dura para todo sempre. O Teu amor é melhor do que o ouro, a prata, qualquer que seja a riqueza desse mundo, as conquistas, as vanglórias. Nada disso pode se comparar ao Teu grande amor. Embora o Senhor queira nos honrar, nos abençoar, nos encher com as Tuas bênçãos, embora o Senhor queira nos incluir nos Teus grandes planos, nos Teus propósitos grandiosos, contudo, nós rendemos a Ti, ó Pai, toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Porque tudo é Teu, tudo pertence a Ti, e somos apenas poeira que logo desaparece. Então, que seja louvado, que seja glorificado o Teu nome em nós, em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em tudo que manifestarmos a esse mundo. Qualquer que seja as nossas ações, as nossas obras de valor neste mundo, seja glorificado o Teu nome. Agora, Senhor, quero orar também por aqueles que estão talvez prostrados, rendidos, humilhados por conta dos seus pecados, erros e falhas, ciladas que foram armadas contra essa pessoa, armadas pelo inimigo e muitas vezes até usando outras pessoas. E essa pessoa se encontra humilhada, se sentindo um lixo, um nada. Pessoas que estão com a alma dilacerada porque foram traídas, enganadas, injustiçadas. Pessoas que estão agora, nesse momento, talvez carregando no seu coração dor, tristeza, decepção, e outras talvez carregam o ressentimento, a amargura, ou talvez até mesmo o ódio no coração. E essas pessoas não conseguem ter paz, não conseguem ter paz dentro de suas casas, não conseguem ter paz no seu lar, não tem paz na sua empresa onde trabalha ou que gere essa empresa, nos seus negócios, não consegue ter paz na rua, por onde anda, no meio da sociedade. A paz do seu coração foi embora. E essa pessoa se sente atribulada, perturbada, perseguida pelo mal, por espíritos imundos que atormentam ela dia e noite. Mas em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu declaro a Tua palavra aqui agora, a Tua palavra de libertação sobre esta vida, essa pessoa que está ouvindo essa programação. E ela deposita a sua confiança nesse momento que ela será tocada pelo Teu poder.
E ela será livre. Este mal vai abandonar os seus caminhos, vai sair da sua vida, os laços, os tropeços e as amarras vão cair por terra. Pois que nesse exato momento, o teu poder esteja tocando sobre estas vidas, Pai, e libertando cada vida, cada lar. Deus de toda glória e majestade, eu apresento a Ti, Senhor, cada vida, cada pessoa, daqueles que estão mais necessitados, em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa pessoa que talvez se encontra fracassada nas suas finanças, no seu relacionamento. Aquela pessoa que se encontra precisando de uma intervenção divina. Só o Senhor, meu Pai, para tocar e mudar a história da vida dela. Eu te peço em nome de Jesus, o teu filho amado, toca, Senhor. E que ela seja livre para te glorificar. E todos que a conhecem verão a tua glória, verão a manifestação do teu poder sobre a vida dela. E o teu nome será exaltado e glorificado. Glória a Deus por isso. Pai, abençoa a nossa cidade de Bom Jesus das Selvas. Abençoa, Senhor, que esta cidade esteja em boas mãos. As autoridades que governam sobre essa cidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos todos aqueles que têm planos, projetos bons, de bem para esta cidade. Aqui em Bom Jesus e aonde quer que chegue essa programação, que o Senhor abençoe. Cidades vizinhas, em outros estados, onde essa pessoa estiver. Que o teu poder venha alcançar cada vida. Oramos, meu Pai, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Do homem mau, do homem perverso, do enganador, da língua bajuladora, daquele que calunia, daquele que carrega planos malignos e perversos no seu coração. Frustra todos eles, Senhor. Que eles sejam envergonhados, que caiam por terra, em nome de Jesus, e o teu nome seja glorificado. E que o Senhor abençoe aquele cujo coração é reto, é sincero, aquele que se inclina para te servir, para conhecer a tua vontade e viver o teu querer. O homem que luta, que batalha pela sua casa, pela sua família, que luta pelo bem, que luta pela honra, pela justiça, que luta para se manter de pé e glorificar o teu nome nas suas ações. Oh, Pai, livra de todo mal. Livra das ciladas, dos laços, das armadilhas. Em nome de Jesus Cristo. Que toda arma levantada para atingir, que toda arma levantada para tocar na sua vida, na minha vida, em nós que somos a menina dos olhos de Deus, nós que fomos escolhidos, lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus, nós somos a menina dos olhos de Deus, e na menina dos olhos de Deus ninguém toca, ninguém toca. Oh, meu Pai, abençoa. Que o homem mau se arrependa. Que os planos malignos e perversos sejam frustrados. E este se arrependa. Reconheça os seus erros. E que o Senhor é bom. E dá oportunidade para que abandone os seus maus caminhos. E se apegue ao bem. E faça o bem. Para que seja salvo. Glória a Deus por isso. Obrigado, Pai. Abençoa esta equipe da rádio, da TV, a direção desta programação. O Senhor abençoa. Que continue alcançando muitas vidas, meu Pai. Obrigado por essa porta aberta. Eu tenho certeza que nesse horário em que nós nos propomos a orar aqui,
lares são abençoados, casas são abençoadas e tocadas, espíritos imundos são repelidos, doenças, enfermidades caem por terra, porque é a tua palavra que está sendo anunciada, é o teu poder que alcança cada vida, é a tua mão poderosa, a unção, o poder de Deus, através desta programação, alcança a sua vida. Que você seja tocado e abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Sejam todos abençoados, está consagrado este copo com água. Quem beber dele receba o toque poderoso do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Nós vamos entrar num bloco comercial aqui agora. E quando eu voltar, após esse bloco comercial, eu volto com a poderosa palavra de Deus para ministrar o seu coração. Obrigado pelo carinho da audiência. TV Liberdade, canal 23.1, dentro de Bom Jesus das Selvas. É só sintonizar na TV. E Rádio Liberdade 96.1. Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, nesse horário, das 3 às 4 horas da tarde. E pelo site, você pode ir lá no seu celular e digitar TV Liberdade HD.com.br. Digita lá, acessa no site, dá para assistir em qualquer lugar para os seus parentes e familiares que moram em outras cidades, que não tem como acompanhar aqui dentro, vai ouvir pela internet, tá bom? Que Deus abençoe. Você que está no YouTube, compartilha, comenta, se inscreve no canal da Rádio Liberdade. Vamos para o bloco comercial e é já que eu volto com a poderosa palavra de Deus. Não saia daí. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós vamos ministrar agora a poderosa palavra de Deus que se encontra aqui no Salmo de número 73. E essa palavra está sendo gravada aqui pela Rádio Liberdade FM e direto também na TV Liberdade 23.1. Dentro de Bom Jesus das Selvas, pelo site tvliberdadehd.com.br, de segunda a sexta-feira, das 3 às 4 horas da tarde. E a palavra que será ministrada nesse momento está no Salmo de número 73. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Certamente é bom para os puros de coração. Certamente Deus é bom para os puros de coração. Deixa eu falar algo aqui rapidamente antes de continuar a leitura. Se tem algo que nós temos que ter para nos relacionar com Deus, é um coração puro. E o ter um coração puro é você estar ligado com Deus através da sua palavra, temendo e respeitando a palavra de Deus, colocando em prática, é orando, é praticando bem com o seu próximo. Isso não quer dizer que os teus pensamentos, vez ou outra, ou quase que constantemente, diariamente, não vão ficar querendo te levar para caminhos errados ou tortuosos. Teus pensamentos, que são os pensamentos naturais do homem, da carne, vai estar sempre militando com o Espírito, que é quem conduz o homem a Deus. E o coração do homem tem que se manter puro, mesmo diante desses pensamentos negativos que muitas vezes querem te atrapalhar de ter um relacionamento com Deus. Meu irmão, entenda uma coisa, você não pode ser conduzido pelos teus pensamentos. Você tem que ser conduzido pelo seu coração puro e guiado por Deus. Você não pode ser conduzido pelo coração de sentimento de desejos maus, mas um coração puro, iluminado, limpo, lavado pela palavra de Deus. Aonde é que Deus trabalha em nós? É no nosso coração. Aonde é que Deus coloca a vontade dele? No nosso coração. Não é na nossa mente.
Porque com a nossa mente natural, a gente não entende nem sequer a palavra escrita, muito menos a revelada. Ninguém entende a palavra de Deus se não for pela revelação. E a revelação vem pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que traz a palavra, a mensagem, a direção, a vontade de Deus para nós. E aí começa na mente a transformação. A metanoia começa aqui. Então a gente tem que aprender a purificar os nossos pensamentos de pensamentos ruins, negativos, purificar de tudo que é ruim e começar a pensar no que é bom, no que é puro, no que é agradável. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Tudo que é bom, tudo que é agradável, nisso pensai. Se há algum louvor, nisso pensai. Que isso ocupe os vossos pensamentos. Não é coisa negativa que tem que ocupar o nosso pensamento. Não são coisas ruins que tem que ocupar o nosso pensamento, mas coisas boas. Aí vem a transformação para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a palavra começa dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí antes de continuar a mensagem, eu faço uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa pura de coração? Você se considera? Você faça uma autoavaliação. Não seja hipócrita com você mesmo. Não se engane. Se autoavalie. Faça uma autoavaliação. Como é o teu coração? O seu coração é mau? O que ocupa o teu coração? É Deus? É a palavra de Deus? É a justiça e o amor de Deus? A bondade? O bem, ainda que isso lhe custe algumas coisas? É isso que ocupa o seu coração? Ou seu coração está ocupado com coisas enganosas, erradas, com prazeres da carne, com mentira, com engano? Como é que o teu coração está? E aí a palavra continua dizendo assim no versículo 2, vamos lá. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele estava com inveja de quem? Dos ímpios. Olha só, preste bem atenção, isso aqui é um servo de Deus que está falando. Salmo da família de Asaf. Ele teve inveja da prosperidade do ímpio. Como é que pode um servo de Deus, uma pessoa que confia em Deus, ou que está diante de Deus, vamos trazer por dia de hoje, uma pessoa que está dentro da igreja, como é que pode uma pessoa que está dentro da igreja, que é crente, ter inveja do ímpio, que é aquela pessoa que não é crente, que não serve a Deus, da prosperidade do ímpio? Como é que pode uma pessoa que é crente, que está dentro da igreja, ter inveja do ímpio, que não serve a Deus, que não teme a Deus? Como é que pode? É porque o coração dele não está o quê? Puro. É porque o coração dele não está apegado com a palavra de Deus. É porque ele não está conseguindo ver a eternidade, a salvação. Ele está dentro da igreja, mas ele vacilou. Não foi assim que aconteceu aqui? Os meus pés quase tropeçaram. Então, quando a gente começa a cambalear no pensamento, quando a gente começa a duvidar das promessas de Deus, das coisas de Deus, a gente cambaleia. Os nossos pés se escorregam, vacilam. E aí, para cair, meu irmão, é muito fácil. E para achar quem empurre ainda, tem muitos. Se você tiver cambaleando nos seus pensamentos com relação a Deus, com as coisas de Deus, e você estiver quase vacilando, é mais fácil você encontrar quem te empurre, ou quem te empuxe para o abismo, que já está no abismo, te puxe para o abismo, ou quem está ali na beira do abismo te empurre para cair nele, do que achar alguém que te salva. Do que achar alguém que te dê uma palavra e diga assim: não caia. Volte. Se fortaleça. Vamos orar. Vamos fazer algo, uma campanha. Vamos buscar a Deus. Vamos fazer algo para mudar essa situação. É difícil achar.
É mais fácil você encontrar quem vai te empurrar, quem vai te tirar de dentro da igreja, tá entendendo? É mais fácil você encontrar quem vai dizer para você, é assim mesmo, vai, continua. Do que achar alguém que vai dizer assim para você, não desista, persevera, Deus é contigo, não olhe para o mundo, não olhe para as coisas erradas. Tá entendendo? E aí ele continua dizendo aqui, ó, eles não passam por sofrimento. Era assim que ele, o olhar dele para o ímpio era esse. Por isso que ele teve inveja. Ele disse assim, ó, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus. E com a língua se apossam da terra. Preste bem atenção. Com a boca, arrogam a si os céus. E com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração. Olha o extremo, olha o perigo que este servo de Deus estava vivendo e passou. Ele quase caiu, ele quase tropeçou. E ele chegou a dizer no versículo 3, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Quer dizer, do que me adiantou ter um coração puro? Se o arrogante, se o ímpio faz tudo isso e continua juntando riquezas e continua fazendo maquinações, sendo arrogante, oprimindo os outros, e as pessoas lhe ouvem e bebem das suas palavras até saciar-se. Então, o que adiantou eu manter o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência? Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E é difícil mesmo. É muito difícil a gente entender isso. É muito difícil a gente que serve a Deus olhar e ver aquela pessoa que não serve a Deus, que é ímpio, prosperar, se dar bem na sua maldade. É como se não houvesse castigo para eles, né? E o pior é isso também, porque às vezes a gente quer que Deus castigue, né? Ou que Deus puna imediatamente. A questão é essa, porque às vezes a gente acha que a condenação ou o castigo ou o dano dos maus tem que ser imediato, tá entendendo? Porque a gente que serve a Deus também se engana e se apressa, porque a gente quer fazer as coisas para Deus e quer que Deus responda a gente imediatamente. Tipo assim, se Deus não fizer logo, eu desisto. Cadê a minha recompensa? Eu estou servindo a Deus, eu estou orando, né? Estou indo para a igreja, levantei de madrugada, fiz um jejum e tal. Cadê a resposta? Cadê? Eu quero a minha resposta. Como se Deus fosse obrigado, como se Deus tivesse que fazer as coisas na hora que essa pessoa espera, como se a resposta fosse imediata ao nosso bel prazer. Eu já agi assim. Eu já pensei assim. Eu já cheguei a achar que era inútil orar, jejuar, me consagrar e servir a Deus, porque a resposta não vinha. Só que não vinha na hora que eu queria. E nem do jeito que eu queria. Às vezes sim, porque eu estava alinhado com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Então a resposta vinha do jeito certo, na hora certa,
que eu estava esperando, porque eu estava alinhado com o propósito. Agora, o problema é que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E aí, nem a nossa recompensa e nem o castigo da obediência, da desobediência, né? Nem as consequências da desobediência e nem a recompensa de uma vida íntegra e reta vem na medida que a gente quer e na hora que a gente quer. Então é difícil entender. É muito difícil entender. E o próprio salmista já fala isso aqui, ó. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ah, tá. Aí sim. Então é o seguinte, existe um destino para os ímpios, que é quem não serve a Deus, e existe um destino também para quem serve a Deus. Olha, as coisas de Deus são extraordinárias. A gente precisa entender que nós somos pó, poeira, e daqui a pouco a gente sai dessa terra, passa. E Deus, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, Deus tem planos e propósitos, e Ele já determinou o destino dos ímpios. A questão é que a gente quer olhar para o momento agora, e a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora, e não é assim. Nós estamos vivendo debaixo da vontade do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, e Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. Tudo está no seu controle. Nada foge da sua mão, dos seus olhos, da sua mão poderosa. Nada. Então, quando ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Então, quando ele verdadeiramente passou a se entregar, se dedicar e a reverenciar a Deus, e entrar na presença de Deus, e a se tornar um crente de verdade na presença de Deus, na casa de Deus, sendo fiel, aí ele entendeu que os ímpios têm um destino. E aí no versículo 18 ele diz assim, ó, certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente. Ah, quer dizer que agora ele entendeu que a vida deles é breve, é passageira. Mas antes ele estava olhando só para o quê? Para a prosperidade deles. Mas quando ele compreendeu a grandeza de Deus, entrou no templo, na presença, no santuário de Deus, aí ele começou a entender a eternidade. Ele começou a entender o plano de Deus depois dessa vida passageira, dessa morte que nós vamos ter que enfrentar. Nós temos a eternidade para viver com Deus. Aí ele diz assim, ah, não, os ímpios são destruídos de repente. Completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, o coração dele estava o quê? Amargurado. Então era por isso que ele não entendia. A amargura no coração do homem não faz o homem entender as coisas de Deus. O que faz a gente se afastar de Deus? Amargura. É uma dessas coisas, é um dos males que afasta o homem de Deus. Por isso que você, meu irmão, não pode estar dentro da igreja servindo a Deus com amargura no teu coração. Olha o que ele diz, ó. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Ah, quer dizer que é possível uma pessoa crente sentir inveja e ter amargura? É, porque ele é ser humano igual a todo mundo. Agora, o problema é que ele está com os olhos no lugar errado. Então, a vantagem de servir a Deus, de estar na igreja, é que você tem a oportunidade de ouvir a palavra e a palavra vai te purificar. De orar, de se consagrar e tirar essa amargura, essa inveja do teu coração. Já o ímpio, ele não vai se livrar nunca da amargura e nem da inveja. Ele não vai se livrar.
Ele pode até ter as riquezas que ele estava vendo aqui, a prosperidade, entre aspas, mas cheio de amargura, de inveja. O que adianta? Você trocaria a paz que você tem, meu irmão, você que crê em Deus, que serve a Deus, você trocaria as riquezas espirituais que você tem, que você carrega, a certeza da tua salvação, por todo o dinheiro e glamour e riqueza desse mundo para você viver com o coração amargurado e cheio de inveja? Você trocaria? Porque é isso que o diabo oferece. É isso que ele oferece. E o que Jesus nos oferece? Vida abundante, vida plena, uma vida de paz verdadeira, do amor genuíno, sem amargura, sem inveja. Aí ele diz assim, ó, agir como insensato e ignorante. Ah, agora ele entendeu. Agora ele estava entendendo que ele estava sendo uma pessoa insensata, ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Tá vendo aí? Olha como é que ele estava agindo diante de Deus. Como um animal irracional. Sendo insensato, ignorante para com Deus. E aí no versículo 23, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Quer dizer, não me... Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Meu irmão, se tem uma coisa que você precisa entender, eu e você, nós, seres humanos, é que Deus não tem problema com os nossos pecados. Não, Deus é rico em perdoar. Sabe o que ele tem problema? Sabe qual é o problema do homem com Deus? É ele não se arrepender. É ele não reconhecer a sua arrogância, a sua insensatez. É isso. Porque enquanto o homem reconhecer a sua fraqueza, a sua insignificância, a sua pequenez, Deus vai sustentar. A mão de Deus vai estar segurando, não vai deixar cair. Você está entendendo como é que é? Agora, se a pessoa for dura de coração e não se arrepender, ela cai. Porque não tem como uma pessoa ser sustentada por Deus sendo ignorante, arrogante e carregando mágoa no seu coração. Mas se ela tiver um coração limpo e puro, Deus vai sustentar. E ele conseguiu perceber a tempo. E aí, para finalizar, ele diz assim, ó, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, os teus feitos. Louvado seja Deus. Tá aí a palavra de Deus, meu irmão, ao seu coração. Eu peço que você compartilhe essa mensagem que foi gravada aqui pela Rádio Liberdade. Você que está recebendo esse áudio no seu WhatsApp. Manda nos grupos para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoadas. Eu sou o pastor Miquéias, aqui de Bom Jesus das Selvas, da comunidade evangélica Viva em Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.